Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do meu canal. Tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta hoje, nesta quarta-feira, para falar um pouco mais sobre o play-in da NBA. Esse vídeo eu não vou editar nada assim, vou deixar já vou fazer o upload dele já assim que eu terminar de gravar. Então a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu ontem e o que aconteceu, o que pode acontecer hoje no play-in da NBA. Então, se vocês gostam do conteúdo, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para notificação, comentem aí porque ontem eu fiz um vídeo e eu não sei se vocês viram o vídeo. Algumas coisas que aconteceram ontem foi falado no vídeo do dia anterior. Quando eu falei da chave do Atlanta Hawks com o Miami Heat ser o rebote, foi o rebote. Só que, claro, eu achava que talvez pudesse ser do lado do Miami Heat. E quem explorou muito bem os rebotes foi o Atlanta Hawks. Então, para vocês verem aí como que foi importante o Atlanta Hawks, a questão do rebote ofensivo, do rebote defensivo e ofensivo. Capela pegou 21 rebotes na noite de ontem, enquanto que o Trae Young jogou muito bem, foi muito coletivo. O que eu tinha falado ontem nessa informação aí de pré-jogo do play-in, que é o nosso querido Quinn Snyder, o técnico do Atlanta Hawks. Ele é um cara que gosta muito da coletividade, ele é muito mais coletivo do que o Nate McMillan. E o Atlanta Hawks ontem fez isso, jogou muito bem o Clint Capela, e o Miami Heat teve dificuldades. Destaque aí pro Kyle Lowry, que fez 33 pontos no jogo, mas Jimmy Butler estava muito mal. E aí, mais uma das chaves do jogo. Quem pararia o Jimmy Butler? O Atlanta Hawks fez um trabalho muito importante, muito bom. O Saddiq Bey marcou muito bem, o Jalen Johnson marcou muito bem ele, o DeAndre Hunter marcou. Por mais que o Miami Heat tenha tentado puxar algumas vezes um mismatch, o Atlanta Hawks estava fazendo uma marcação muito boa em cima do Jimmy Butler. O Atlanta Hawks mereceu vencer o jogo, por mais que o Miami Heat tenha tentado voltar, mas o Atlanta Hawks, desde o início, mereceu vencer o jogo, chegou a estar liderando por 20 pontos, depois a diferença caiu para 4, mas o Atlanta Hawks realmente mereceu. E no lado do Los Angeles Lakers, a chave do jogo, eu tinha falado do Anthony Davis e os rebotes. O Anthony Davis realmente foi muito importante. Fez o Towns ficar com 5 faltas, né? Tanto ele quanto o time do Los Angeles Lakers. O Towns, como eu tinha falado, não era muito bom defensivamente, mas ofensivamente o Towns jogou muito. Anthony Edwards sumiu durante o jogo. E no final do jogo, cara, foi até muito engraçado, porque eu tinha falado num grupo que... Eu tinha falado que a chave do jogo era o Anthony Davis, e o Anthony Davis faz uma falta ridícula no último minuto de jogo para levar o jogo para overtime, mas no overtime o Lakers conseguiu ganhar, principalmente por conta do Anthony Davis e do Dennis Schroeder. O Schroeder jogou muito bem, o alemão, então tem que dar os louros também para ele. E agora vamos falar um pouco sobre os jogos do play-in de hoje. Vamos falar aqui sobre o primeiro jogo, que é Toronto Raptors e Chicago Bulls, o jogo que acontece às 8 horas na Scotiabank Arena. Pelo lado do Toronto Raptors não vai ter o Otto Porter Jr., que não é muito... o Otto Porter também ficou de fora por muitos dias na temporada, muitos jogos, né, nessa temporada, então meio que não faz muita diferença. E o Lonzo Ball, pelo lado do Chicago Bulls, que tá machucado já tem muito tempo, e infelizmente o Lonzo Ball... A gente nem sabe o que acontece com o Lonzo Ball, né? A gente nem tem muita noção do que pode acontecer com o Lonzo Ball a partir de agora na carreira dele. Falando nisso, vamos por os times titulares prováveis para esse jogo. O Toronto Raptors, que é o mandante, vem com Fred VanVleet, OG Anunoby, Scottie Barnes, Pascal Siakam e Jakob Poeltl, que eles pegaram por troca no San Antonio Spurs, né? O Poeltl estava no San Antonio Spurs, já jogou no Toronto Raptors antes, e o Poeltl voltou agora na trade deadline. Enquanto que o Chicago Bulls vem com Alex Caruso, Patrick Beverley, que também foi um outro que assinou, mas esse foi depois da trade deadline, ele não foi trocado. Ele foi dispensado pelo Los Angeles Lakers. Na real, ele foi trocado pelo Los Angeles Lakers, só que ele foi dispensado por outro time, eu nem lembro qual foi o time, mas ele foi dispensado e aí assinou com o Chicago Bulls. Zach LaVine, DeMar DeRozan,
e Nikola Vucevic. Esses devem ser os times titulares, a não ser que o técnico, se eu não me engano é o Billy Donovan, a não ser que o técnico Billy Donovan queira fazer uma mudança no time titular do Chicago Bulls por conta da altura que tem o Toronto Raptors, e aí colocaria o Patrick Williams no lugar ou do Caruso ou do Patrick Beverley. Acredito que deva ser do Patrick Beverley. Mas o Chicago Bulls vem jogando com essa lineup, inclusive está no aplicativo da NBA, que deve ser essa lineup aí que deve jogar pelo Chicago Bulls. DeRozan voltando a jogar os playoffs, dessa vez contra o time que ele começou a carreira, o time que ele é o maior pontuador da história. É uma coisa que pode pesar, o DeRozan tem esses problemas, muita gente fala que ele some em playoffs, tem algumas performances muito boas, teve uma performance muito boa no jogo 1 contra o Milwaukee Bucks ano passado, mas esse ano ainda não tem... aliás, ano passado, logo depois que ele teve uma performance muito boa, ele teve 3 performances muito fracas no playoffs do ano passado. Os times se enfrentaram 3 vezes essa temporada, com o Raptors ganhando por 2-1 nessa temporada, né? Nos 3 jogos, o Raptors levou a melhor, com o DeRozan tendo performances abaixo. Tirando o primeiro jogo, que ele teve 20 pontos, e foi uma derrota, inclusive, o DeRozan tem média de 14 pontos por jogo e 3 assistências por jogo contra o Toronto Raptors. Então, o OG Anunoby é um marcador muito bom para se colocar em cima do DeRozan, e ele faz o trabalho. Você tem o Scottie Barnes ainda, que é longo, então isso atrapalha muito o DeMar DeRozan, principalmente porque ele gosta muito desse arremesso de meia distância, e um cara muito longo consegue atrapalhar um pouco o DeRozan na hora de arremessar. O DeRozan teve inclusive 9 pontos, 6 rebotes e 7 assistências na única vitória, então meio que foi mais um jogo all around. Então quando o DeRozan consegue distribuir mais a bola, o Chicago Bulls, perdão, o Toronto, viu? Ele já jogou pelo Toronto Raptors, então eu confundi. O Chicago Bulls tem uma chance mais de ganhar os jogos. Enquanto isso, o LaVine jogou 2 jogos só. Na vitória ele teve 30 pontos e 5 assistências. Na derrota ele teve 17 pontos e 3 assistências só. Então o LaVine aí, quando joga muito bem, o Chicago Bulls tem mais chance de vencer do que quando ele tem dificuldade. Pelo lado do Toronto Raptors, o Siakam só jogou o último jogo, teve 20 pontos e 8 rebotes, então não dá pra fazer uma análise muito grande. E o Scottie Barnes fez mais de 10 pontos nas vitórias e 5 pontos apenas nas derrotas. Então o Scottie Barnes, quando pontua, quando faz um bom jogo ofensivamente, o Toronto Raptors ganha, enquanto que quando ele tem dificuldades no lado ofensivo, o Toronto Raptors perde. Os dois times são os piores 10, estão entre os piores 10 ataques da NBA em pontos por jogo. O Bulls é o 22º com 113.1, enquanto que o Raptors é o 24º com 112.9. Então os dois times estão muito próximos aí, mas eles continuam sendo os 2 piores ataques da NBA em pontos, 2 dos 10 piores ataques da NBA em pontos por jogo. O Bulls é o 5º em defensive rating, e aí eu expliquei no último vídeo o que era defensive rating, né? Defensive rating é basicamente o quanto de pontos que o seu oponente pontua se todos os jogos tivessem 100 posses de bola, né? O Bulls é o 5º nessa categoria com 111.5, o Toronto Raptors é o 11º com 113.5. Então os dois times são bons defensivamente, têm boas defesas e vão explorar muito isso, né? O jogo vai ser muito focado nas defesas dos dois times. O Raptors é o melhor time em não cometer turnovers, turnover percentage, né, com 11.8%. E o Bulls é o 8º com 13.3%. O pace dos dois times é abaixo dos 100, então vai ser um jogo muito cadenciado, um jogo muito de meia quadra, até mesmo porque os dois times realmente gostam muito de cadenciar o jogo, porque as estrelas são mais velhas. Tem o Pascal Siakam, né, é um jogador que joga mais em meia quadra, joga num isolation, no post.
Já o Raptors gosta muito de DeMar DeRozan. DeMar DeRozan joga mais no jogo de meia distância, não é muito de ficar correndo muito a quadra, por mais que o Raptors tenha o Van Vliet, que é um pouco mais rápido, um pouco mais, e o Barnes também, que gosta um pouco mais de jogo de transição, e o Lavine também, pelo lado do Chicago Bulls, gosta muito de um jogo de transição. O Raptors é o melhor time em limitar pontos de turnover com 14.5, o Bulls é o sétimo com 15.6. Então os dois times não cometem, não permitem muitos pontos do adversário em turnovers. Então é por isso que os times jogam mais em meia quadra. O Bulls é o quarto time que menos permite pontos na área pintada, com 46.9. Então é um time que protege muito bem a área pintada, deixa mais os adversários arremessarem. O Raptors é o 11º com 49.1. Também é um time muito longo, é um time que tem muito bons defensores. Então é justificável estar nessa posição, né? E o Bulls é o 16º em 3-point percentage, né, que é a porcentagem de bola de 3, com 36.1. O Raptors é o 28º com 33.5. Então os dois times têm muitas dificuldades em chutar bolas de 3. O Bulls um pouco menos que o Raptors, mas os dois times têm muita dificuldade em chutar bolas de 3. Então eu anotei aqui as chaves do jogo: Scottie Barnes e bolas de 3. Se o Scottie Barnes estiver bem ofensivamente e o time que estiver mais quente nas bolas de 3 é bem capaz de sair aí com a vitória. Passando agora para o jogo de mais tarde, que é o jogo do play-in da Conferência Oeste. É o New Orleans Pelicans contra o Oklahoma City Thunder às 10h30 no Smooth King Center, que é a casa do New Orleans Pelicans. O Pelicans deve vir sem Zion Williamson, ainda questionável, com umas dores na hamstring, geralmente a posterior ou anterior da coxa, né? Então é mais a coxa ali, é o músculo da coxa. O Alvarado, esse realmente está fora com uma lesão na perna. E o Larry Nance também questionável com uma lesão no tornozelo. Pelo lado do Oklahoma, Chet Holmgren, mas aí eu botei só por ser a pick 2 do draft, né? Mas ele tá sem jogar essa temporada, já foi anunciado que ele não vai jogar essa temporada. Não jogou nenhum jogo. Com uma lesão no pé. O Kenrich Williams, com uma lesão no punho, tá fora da temporada também. E o Pokusevski, né? É muito difícil de falar o nome dele, mas o Pokusevski, com uma lesão no joelho, também está fora. Esses três estão realmente fora. No Pelicans, o Zion e o Larry Nance, eles estão questionáveis ainda. Os times titulares prováveis devem ser CJ McCollum, Trey Murphy, Brandon Ingram, Herb Jones e Jonas Valanciunas pelo lado do New Orleans Pelicans. E aí, se o Zion for jogar, provavelmente ele deve ser titular no lugar do Trey Murphy. Pelo lado do Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Lu Dort, Jalen Williams e Jalen Williams. Sim, são dois Jalen. Um é Jalen com J-A-L-E-N e o outro é Jalen, que é J-A-Y-I-L-I-N. Então é Jalen e Jalen. Realmente o Oklahoma tem esses dois jogadores. Os times jogaram 4 vezes essa temporada, o Pelicans ganhou 3 e uma vitória do Oklahoma City Thunder. O Shai Gilgeous-Alexander teve 33.5 pontos, 8 rebotes e 4.3 assistências nesses 4 jogos, né? Com um destaque para o segundo jogo, que foi uma derrota, inclusive, no overtime, com 44 pontos, 10 rebotes e 6 assistências. Realmente o Shai Gilgeous-Alexander contra o New Orleans Pelicans joga muito. Ele já joga muito, já joga demais normalmente, né? Mas contra o New Orleans Pelicans ele atinge um outro nível. O Zion só jogou o primeiro jogo, o Ingram só jogou o terceiro jogo. Inclusive no terceiro jogo o Brandon Ingram teve 34 pontos na vitória do... Não, foi na vitória, perdão. É que o New Orleans Pelicans chegou a ficar 3-0 contra o OKC. Então, no terceiro jogo, na vitória, 34 pontos para Brandon Ingram. CJ jogou 2 jogos só, com 21.5 pontos por jogo, 9.5 assistências por jogo e 6.5 rebotes por jogo. Então, ele realmente foi muito importante ali pro Pelicans nessa campanha aí
de 2 jogos, duas vitórias quando ele jogou, né? E o Valanciunas teve dificuldades contra o garrafão do Oklahoma City Thunder, o que me surpreendeu bastante, porque o Jalen Williams não é alto, não é muito forte, e o Oklahoma não tem um pivôzão, sem ser o Chet Holmgren, que ficou machucado a temporada inteira. Então me surpreendeu que o Valanciunas só teve 11,3 pontos por jogo e 7,3 rebotes por jogo nos 4 jogos. Me tirou um pouco de surpresa essa estatística. O Oklahoma City Thunder é o 5º em pontos por jogo, então é um time que pontua muito, com 117,5. O Pelicans é o 15º, é metade ali, meio de tabela ali, com 114,4. Já o Pelicans é 6º em defensive rating, como eu já expliquei antes, quanto de pontos se permite por 100 posses, com 112. O Thunder é o 13º com 113,2. Então o Thunder não é uma defesa muito boa, mas também não é uma defesa ruim, entendeu? Então pontua muito, mas também não é uma defesa ruim, por isso que chegou ao play-in. Os dois times são top 10 em rebotes ofensivos por jogo, né, por porcentagem de rebotes ofensivos. O Pelicans é o 9º com 29%, e o Oklahoma é logo embaixo, é o 10º com 28,9%. O Oklahoma também é o 3º em pace. Pace é a quantidade de posses que você tem num jogo. Eu não sei se eu expliquei isso no último confronto, quando eu falei de pace, mas o Oklahoma é o 3º em pace com 101,94 posses por jogo. Já o Pelicans é o 16º com 99,58 posses por jogo. Já o o Pelicans é o 2º, aliás, o New Orleans Pelicans é o 2º em roubadas de bola por jogo com 8,3. O Oklahoma é o 4º com 8,2. Então os dois times têm muitas roubadas. Os dois times são muito próximos aí em roubadas de bola por jogo. O OKC limita muito pontos a partir de turnovers e de fast break. Em relação aos pontos a partir de turnovers, são 14,8. E de fast break, que é contra-ataque, é 11,9. Ambos segundo na NBA, segunda melhor marca na NBA. Já o Pelicans é o 22º em pontos a partir de turnover com 18 e 17º em pontos de contra-ataque com 13,9. Então o Pelicans permite muito. Então se o Oklahoma quiser correr, essa é a hora. É contra o Pelicans que vai ter que fazer isso. O Pelicans é o 15º em porcentagem de bolas de 3 e o Oklahoma é o 17º. Pelicans com 36,4% e Oklahoma com 35,6%. Então os dois times não têm uma porcentagem muito boa de 3 pontos, são bem ali medianos nessa questão, né, de bolas de 3 pontos por jogo. O Thunder também é o 5º com menos turnovers por jogo, com 13. Já o Pelicans é o 21º em turnovers por jogo, com 14,6. Então as chaves do jogo são as defesas e os contra-ataques. Quem conseguir limitar o outro no contra-ataque, acho que provavelmente vai ganhar esse jogo aí. E a defesa também, defender as estrelas dos outros times. Ingram de um lado e CJ McCollum também. E a questão do Shai Gilgeous-Alexander. Eu queria adicionar só mais uma chave, que aí não foi chave nos outros 4 jogos, mas que pode ser uma chave nesse jogo, que é o Jonas Valanciunas, por estar enfrentando um jogador mais baixo, que é o Jalen Williams. Ele tem que dominar esse jogo, acredito que ele precisa dominar esse jogo, o Jonas Valanciunas. Então é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram, clique no curtir aqui, compartilhem com seus amigos que são torcedores desses times. Se você quiser compartilhar com eles, fiquem à vontade e se inscrevam no canal, deixem o sininho para ativar a notificação, ativem o sininho, né, para notificação, para não perder, porque hoje tem, amanhã provavelmente pode ser que tenha um bem curtinho falando um pouco sobre o jogo, sobre esses jogos, né, sobre Toronto Raptors, Chicago Bulls e New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunder, mas amanhã vai ter um vídeo mais especial, mais específico de um outro tema. Provavelmente deve ser a viagem da bola. Devo tentar fazer aí uma edição bem rápida aí do A Viagem da Bola, para vocês ficarem muito tranquilos. E sexta-feira tem também falando sobre o próximo jogo do play-in. Então é isso aí, valeu, tchau!